Hoje, no nosso Quintas com Quintais, eu tenho o prazer de entrevistar dois enredistas. O meu amigo Gustavo Melo e o meu amigo Diego Araújo. Tudo bem? Bem. E aí, meninos? Tudo certinho, Mauro. Que prazer sentar aqui de novo nessa cadeira aqui. Gustavo já é a terceira vez? Não, segunda vez, Segunda né? vez. A gente veio com o pessoal do Boi com Abóbora da outra vez. E saudades do Boi com Abóbora, né? Vamos retomar o Boi com Abóbora, pelo amor de Deus, né? E Diego, primeira vez que senta no sofá do Quintais? Primeira vez e não me dou muito bem com entrevista não, mas eu vou tentar ficar o mais calmo possível. Não, é você quando faz a locução lá do carnaval virtual, é tão descolado, Mas eu tô em casa, né? No quintal de casa a gente faz tudo direito, né? Passa vergonha no quintal de casa é uma coisa. Meus amigos, vocês estão atuando em que escolas para informar o nosso público? Gustavo? Eu tô na Viradouro, né? Meu segundo ano dessa nova temporada, né? A gente já teve junto, né, Mauro? Durante 4 anos na Viradouro, na outra década, né? E agora, com o Tarcísio Zanon, estou atuando lá como pesquisador, é o segundo ano consecutivo, né? Então, mais um ano, mais um carnaval aí atuando naquela escola maravilhosa de Niterói. Todos nós temos um carinho muito grande pela Viradouro. Eu, em particular, eu acho que talvez os meus grandes momentos do carnaval, eles foram passados lá na Viradouro, né? Bibi Ferreira, o Ciro de Nazaré. Inclusive, falando de Ciro, manda nosso beijo para o Miguel Santabrígida, que na próxima entrevista ele vai estar aqui no sofá também. Maravilha. E Diegão, tá onde? Segundo ano também de Porto da Pedra, né? A gente teve essa felicidade de desse ano desenvolver a Invenção da Amazônia, né? A gente fez um grande carnaval lá na Porto da Pedra, esse retorno ao grupo especial, seu retorno a Porto da Pedra. Minha chegada, primeira vez na escola e agora segundo ano, né? Da gente voltar com a Porto da Pedra e, se Deus quiser, fazer um grande carnaval. Com o nosso Lunário Perpétuo, Lunário né? Perpétuo, exatamente. Fala um pouco do Lunário Perpétuo para o nosso público. O Lunário, para quem não conhece, né, é um livro de 1594, é um almanaque de saberes populares, né, que foi compilado na Espanha pelo Jerônimo Cortés. Faz uma viagem para Portugal e depois chega ao Brasil, né, no século XVIII, e por 200 anos ele é o livro mais lido, né, no Nordeste. É o grande livro que ensina as pessoas a ler, ensina as pessoas a se tomar por saberes não convencionais, às vezes até, né? Então, nesse compilado de saberes do Lunário, quando ele se enraiza aqui no Brasil, ele chega, encontra com os saberes indígenas, os saberes africanos aqui no Brasil, e quando ele se enraiza no Nordeste, ele vai ser o grande guia, né, espiritual, astrológico, histórico de muita gente. E aí a gente vai passear. É fascinante, né, Gustavo, o enredo, né? É fascinante, eu acho que tem assim, eu sou cearense, né, então isso está meio que no nosso imaginário, né, também, que são os profetas da chuva, né, também, Exatamente. Tudo. Então a gente sempre ouviu muito falar do Lunário Perpétuo, mas eu acho que a Porto da Pedra agora vai dar uma imagem para esse livro, para esse compilado de saberes, né? E eu acho que o grande mérito do carnaval como um todo é justamente trazer essas leituras não tão corriqueiras, né? E registrar e deixar registrado, né? Quer dizer, daqui para frente, gerações vão conhecer o Lunário Perpétuo em função de um samba de enredo da Porto da Pedra, de um enredo que foi escrito, do próprio desfile em si, né? Eu acho que esse é o grande mérito que o carnaval tem como veículo de cultura, né? Veículo de levar informação, de levar a cultura, né? O que me fascina, né? Lógico que eu faço há 38 anos no carnaval, é esse poder que o carnaval tem de trazer histórias, trazer personagens, né? Como foi a Viradouro o ano passado, né? E como é que está a Viradouro esse ano em termos de enredo?
O enredo da Viradouro é o arroba Boi Dambê, que foi um enredo proposto pelo Tarcísio, e é um enredo completamente intuitivo, no sentido de ele nasceu de uma intuição a partir de uma obra do Moacir Maia, que é um escritor mineiro, e nasceu, a gente brinca que ele nasceu do ventre da Rosa, né, esse enredo, porque da Rosa egipsíaca, porque ele nasceu ainda com as pesquisas sobre a Rosa egipsíaca, e naquela mesmo lugar, aquela mesma região da África, da costa africana, que a Rosa, do qual a Rosa veio, né, para o Brasil, veio também o culto ao voodoo serpente, né? Que é Dambê, que passa a ser cultuado na costa de Uidá, depois passa a ser cultuado também em Daomé, junto com outras dãs. E aí, nesse momento, vem todo o culto voodoo para o Brasil e tem toda uma linhagem de matriarcado que vai no Brasil desenvolver uma série de negociações, uma série também de formas de resistência dessa fé, que hoje, até hoje ela é tão massacrada, ela é tão colocada dentro até do panteão das religiões, como algo ligado ao mal, e não é, né? Então, acho que o desafio todo vai ser decodificar isso, colocar essa história de uma forma de louvar também os saberes, né, dessa religião, também de matriz afro, e, sobretudo, mostrar que a África é muito plural. Sim. A África, ela é orixá, também é vodum, também é o culto de inquices, e tudo isso tem muito a ver com samba também. É um leque informativo vasto, né? Repito, essa grande magia do carnaval. Quer dizer, então a Rosa acabou abrindo portas para uma outra história, para um outro enredo, né? Então é aquela sequência que a gente vem conversando, né, Diego, sempre, que a gente de um enredo, a gente parte para um outro e descobre outra. Então, acho que a coisa muito fascinante nessa função de vocês, né? E para quem não sabe, a figura do carnavalesco, nesse momento que o Carnaval do Rio de Janeiro passa, né? O Carnaval do Brasil passa, ele é muito, de alguma maneira, vou colocar aí entre aspas, dependente da cabeça de pessoas como Gustavo e Diego, né? Porque a gente questiona, a gente pergunta, a gente tira dúvidas com eles que fazem a pesquisa mais profunda, né? Eu estou falando da maneira que eu trabalho, né? Hoje em dia, o protagonismo do enredista, ele alcançou um outro patamar. Vocês concordam com isso? E por que vocês acham que isso chegou a acontecer? Pode você, que tem mais tempo de pista do que eu. Então, vamos lá. Eu tenho uma teoria que é o seguinte. A gente vive hoje um momento muito bom dos enredos. Eu acho que catapultado desde 2018, até com o Jaque Vasconcelos, também com a chegada do Leandro Vieira na Mangueira. O enredo tem sido muito importante, né? Ele é muito importante no desenvolvimento do carnaval, mas a gente passou por toda a década de 2000, enfim, até o final dos anos 90, muito atrelado ao enredo patrocinado, que eram sempre as mesmas fórmulas. Se você era uma cidade, você tinha o dono da terra, era sempre a mesma estrutura. O dono da terra, aí vem a locomotiva, o progresso, o escravizado, e terminava com o futuro ou com a cidade do futuro, né? Sempre tem essa. Exatamente. Sempre começava com o povo originário e terminava com a nave espacial. Era um marco narrativo que era muito parecido. Não fala isso que eu fico... Eu já fiz tanto enredo patrocinado, já fechei com tanta nave espacial, fiquei murcho agora. Não, mas na época era isso. Depois essa fórmula foi se desgastando. Na verdade, era uma forma de contar a história que virou fórmula. E quando vira fórmula, a coisa... Aí você tem que se reinventar. E talvez daqui a pouco o enredo se reinvente também, o que a gente está fazendo. Isso. Eu acho que o quadro geral hoje que a gente está vivendo é um quadro de investigação de um Brasil profundo. Quando você fala do Lunário Perpétuo, você fala de um Brasil profundo. Quando você fala sobre o Candomblé Jeje na Bahia, está falando do Brasil profundo. Quando fala, enfim, desses enredos, que é esse grande caleidoscópio de 2024, é justamente perguntando que Brasil é esse, apresentando muitas formas de Brasil que as escolas trazem e que não estão tão na cara. Assim, elas existem, estão lá sendo cultuadas, sendo regadas, sendo cultivadas, mas que de uma forma ou de outra, por a gente viver num processo, às vezes, muito urbano, às vezes muito ligados a culturas de outros países, a gente não olha para a nossa própria cultura. Não olha para o próprio. E você acha que a chegada dos acadêmicos no Carnaval, que isso é claro, né? O grupo que veio da Escola de Belas Artes, são doutores, são professores, são mestres, você acha que a chegada desses personagens
na função de carnavalesco. Isso também alavancou, vamos falar assim, o nível dos enredos, né? Levou mais acima o nível dos enredos? Eu acho que tudo que agrega conhecimento é válido para o carnaval, né? A gente tá num período que, assim, como o Gustavo falou, é de investigar esse Brasil, de saber quais são essas caras que o Brasil tem e que às vezes não chegava no carnaval, por enredo patrocinado, por às vezes você dar lugar para uma cidade, ou até para uma figura que é muito deslocada do carnaval, e a gente tem alguns exemplos aí no histórico do carnaval de temas que não conversam com o que as pessoas que estão na arquibancada às vezes querem ver. Eu acho que a chegada da academia, essa rechegada da academia, né, porque ela já acontece num período do carnaval há muitos anos atrás, aí vem seguindo no processo. E agora, basicamente, chega uma galera nova, uma juventude, que até acho que eu estou incluída nessa também, porque eu saio da museologia e venho para o carnaval. Eu acho que traz um olhar de um Brasil plural e diverso, né? E justamente querer alcançar a fala de muitas pessoas, transformar a escola de samba no lugar de fala de muitas pessoas. Esse ano a gente, na Porto da Pedra, teve isso como mote, né, como guia, de você ouvir as vozes de quem vive na floresta, de quem está na floresta, para ratificar o desfile, né, de trazer quem vive de verdade aqui, o enredo, o tema, aquelas vivências. Então, é isso que eu acho que a gente está buscando também. Nesse leque de enredos de 2024, a gente vai ao Nordeste, a gente vai à Amazônia também, a gente vai ouvir muito de um Brasil que é muito verdadeiro e que às vezes não tem lugar para falar. Eu acho que a escola de samba, como ela nasce de um cerne popular, tem esse cerne popular, tem essa coisa do povo, então você dá lugar, às vezes, ao povo através de quem está ali, mas também pensar que a academia ela não ratifica o poder da escola de samba enquanto lugar de atuação, de arte, de produção, de vivência, né? A academia, acho que ela só soma, ao que é a escola de samba, né? E oferece ao público, né, a possibilidade do entendimento melhor, de um entendimento novo, de personagens novos, de histórias novas, que vão contribuir para essa coisa cultural, né? Para esse conhecimento que é depositado de uma maneira de música, de dança, de torcida. Então eu acho que o carnaval tem esse caminho que é mais, digamos assim, suave para o aprendizado do público em geral, né? Vocês concordam com isso, né? Porque o carnaval é um grande fomentador, né? de culturas, de saberes, né? E você ali pode fazer suas próprias escolhas, né? A torcida também favorece isso, né? Então você acaba elegendo um Júlio Verne, ou uma Teresa, e uma Rosa, e aí você vai trabalhando aí o seu imaginário. Acho que é redescobrir o Brasil também, né? A gente tem essa possibilidade, a gente abre essa possibilidade que as pessoas saiam do livro de história, daquilo que já está escrito e fixo. É assim, foi assim, foi assim, e a escola de samba abre um livro em branco para que as pessoas redescubram o que é nosso, redescubram esse Brasil e deem isso, entreguem isso para as pessoas. Acho que a função da arte é muito essa também, né? E de alguma maneira as escolas têm que acompanhar, né? Porque se você tem uma que tem um padrão X que está trazendo, as outras sempre vão tendo que buscar também esse padrão X. Então isso só melhora toda essa história, né? E eu acho que esse padrão X, ele pode ser... Na verdade, acho que o enredo ele tem que ser honesto com ele. Se você se propõe a fazer, como a Maria Augusta fez brilhantemente, o Domingo, que é um enredo aparentemente muito, muito banal, mas na verdade é um enredo muito bem feito, né? Muito complexo, inclusive nesse sentido de investigação de um dia, né? na vida da gente, ele é muito honesto no sentido de entregar para a gente o que ele promete, né? E eu acho que o segredo está aí. E o que é legal, o que eu acho legal que está acontecendo nessa questão dos enredos é a diversidade. Nós, ano passado, tivemos, nas 3 primeiras escolas, um enredo nordestino sobre o Lampião, a figura mítica do Lampião, e todo aquele imaginário da peregrinação dele entre o céu e o inferno, foi muito bem colocado. Tivemos a Rosa Maria Egipsíaca, né, com esse personagem do Brasil colonial, que muito bem documentado por ela mesma, por meio do depoimento que ela foi feito com ela na torre, que hoje está registrado na Torre do Tombo, na Inquisição, e também a própria Vila Isabel, do Paulo Barros, que teve dessa festa Leva o Fé, um enredo
um desfile que foi muito gostoso de ver, enfim, que teve, e cada um na sua especificidade teve uma categoria diferente de tocar o coração do pessoal que estava lá acompanhando, né? Aí você consegue fazer a troca, né? Exato. E é importante também que o enredo seja de fácil entendimento, né? Por mais conteúdo que ele tenha, por mais conteúdo, não sei se é o termo certo, por mais conteúdo didático que ele tenha, é importante que ele chegue ao público com uma certa facilidade, né? Aí eu acho que entra o papel fundamental do samba de enredo, né? Aí nesse caso, a atuação de vocês como enredistas ao samba de enredo. Exatamente, que eu acho que, assim, a escola é de samba e eu acho que o principal, a escola de samba, ela se apresenta, pode se apresentar sem alegoria, pode se apresentar sem fantasia, mas ela não pode se apresentar sem samba. Sim. Então, a gente tem que colocar aqui, muito importante, que o papel do compositor ele é fundamental nessa história. E quando a gente faz a sinopse, eu pelo menos penso assim, eu não quero agradar o meu professor da universidade, sim. Eu não quero agradar sei lá, que aí a gente faria outro tipo de texto. Exatamente, A gente quer agradar o compositor, para que aquele tema ele seja o mais palatável possível, proporcionando imagens visuais para ele, pelas quais ele possa trabalhar, sem também entregar tudo, no sentido de deixar também aquela margem para o compositor viajar e acrescentar a proposta do enredo. Porque para mim, por exemplo, o compositor ele é um coautor. Sim. O Tarcísio pensa da mesma forma também. O compositor ele tem autoria no enredo, na medida que ele decodifica aquele texto em prosa, transforma tudo em verso, e naquele momento ele faz esse trabalho artístico também, e eu acho que quando a coisa acontece ela fica mais fluida. E muitas vezes também o samba de enredo acaba alterando até a ideia inicial do carnavalesco, plasticamente falando, né? Às vezes você tem frases belíssimas, citações belíssimas, isso vale a pena mudar até a minha alegoria, eu vou trabalhar por esse caminho. Então, quando o Gustavo diz que o compositor também tem uma parcela disso tudo, né, ele tem razão, porque por algumas vezes eu tive que mudar a plástica de alguns desfiles em função do samba escolhido, né? O enredista, hoje, senta ao lado do carnavalesco, ombro a ombro, quando chega para passar a informação correta, tirar a dúvida do compositor. Não existe mais aquela desassociação do carnavalesco com o enredista? Eu acho que se houve um dia, acho que é até um processo muito errado, né? Porque a gente está do lado do carnavalesco para até desafogar um tanto de um processo que é muito cansativo, que as pessoas não veem, que acontece um pouco mais à frente, que é caderno de jurado, para você fazer toda a defesa teórica, porque as pessoas veem o carnaval, a ponta do iceberg, né, vamos dizer assim, que é o desfile, o cortejo, fantasia, alegoria, juntou todo mundo, desfilou e fez. Mas existe um processo teórico todo antes, de pesquisa, de você fazer uma peneira de isso aqui serve, isso não serve. Sentar com o carnavalesco e debater, porque eu não sou, você não é carnavalesco, você é. Então, quer dizer, a gente vai dar uma base, dar um caminho, olha, talvez aqui seja legal. Aí você, que é o gênio, né, e os outros também, que vão transformar em fantasia, em alegoria, que vão englobar tudo isso. Ó, aqui a gente consegue ir, aqui talvez não, talvez seja melhor. Eu acho que isso é mais bacana, você trabalhar em dupla, né? Você estar sempre junto da pessoa e trocar essas informações, né? Acho que isso é o mais legal do processo. Isso vai muito também de carnavalesco para carnavalesco, né? Eu já tive também. Vai muito de carnavalesco para carnavalesco. Quer dizer, então até mesmo é bom informar para o público o seguinte: às vezes a gente tem uma dúvida, vamos ser mais objetivos, de uma estampa que eu quero usar, de um barrado que eu quero usar, de uma leitura estética de uma época X, aí eu vou recorrer aos enredistas. São eles que vão me dar esse feedback, essa história, olha, esse é o caminho certo, é por aqui que se faz, né? E às vezes também é o contrário, por exemplo. Às vezes o carnavalesco quer botar uma tartaruga. Eu quero botar uma tartaruga no enredo. Eu cismei com uma tartaruga. A história da tartaruga é melhor. E como é que faz? Como é que vocês vão dar o nó? Bota um tracajá ali. Não, aí, porque eu quero a tartaruga. Aí você conversa com o carnavalesco, que talvez seja esse aqui que está sentado aqui, ó. Aí fala assim, olha, eu acho que a tartaruga não vai encaixar.
Mas vamos buscar a saída para a tartaruga. Aí você vai entender o que é a tartaruga, qual o signo da tartaruga, o que ela significa. Ó, encontrei essa saída. Aí depois que você encontra a saída para a tartaruga, fala assim, não, acho que não quero mais a tartaruga não, talvez. É porque às vezes o carnavalesco viaja, porque às vezes a gente se impressiona muito com as formas, né? Porque é a nossa função mesmo é se impressionar com as formas. E às vezes eu quero levar essa forma para a avenida. Encaixa aí no enredo, né? É difícil, né, Gustavo? É difícil, mas assim, tem enredos que eles são... É engraçado, assim, quando você está tão imbuído naquele enredo que essa informação intuitiva de forma ou de uma determinada figura, enfim, ela vem e se encaixa, porque você está tão sintonizado com o universo que aquele próprio universo vai te dar aquela... vai dar para o carnavalesco aquela inspiração. O Tarcísio, ano passado, por exemplo, a gente estava... Aconteceu uma coisa muito interessante na Rosa, que foi o início, né? A gente, cara, é uma história muito delicada de uma mulher escravizada, que sofreu um estupro, sofreu violência sexual, sofreu todo tipo de violência, também de ser tirada do seu... sequestrada, né? De ir para o Brasil, enfim. E naquele momento, a gente ficou como contar essa história com responsabilidade. E aí a gente teve simultaneamente a mesma ideia de colocar ela numa vertigem aquática, que era a abertura da escola. Então, essa vertigem aquática era uma coisa que estava na minha cabeça, estava na dele, mas a gente não sabia decodificar aquilo. E a partir do momento eu decodifiquei simultaneamente por meio de texto e ele pelo visual. Então foi algo que assim, as ideias meio que confluíram. Faz a simbiose, né, das ideias, né, junto. Então, eu concluo que essa sintonia, digamos assim, né, do enredista com o carnavalesco se faz do convívio. Né? Eu trabalhei com o Gustavo por 19 anos. Estou trabalhando com o Diego há 2 anos. Né? 3 já. 3 anos, né? 3. Então, já existe essa sintonia. Então, acho que é importante, né, que o enredista, né, essa palavra enredista, ela foi inventada pelo carnaval? Eu acho que ela é uma categoria nativa do carnaval. Eu tenho um problema com essa palavra, eu não sei, assim, assim, mas tudo que emerge, acho que do saber popular, ela é bem-vinda. Mas eu tenho um problema com o enredista, porque o enredista, ele não é só enredista, né? Ele é... A gente vai muito mais além do enredo, né? Justamente esses são os questionamentos que a gente está colocando aqui. Então, eu acho que essa sintonia, de repente, essa leitura que você tem com o Tarcísio hoje, que você já teve comigo, né? Olha, não é aqui, é por aqui, que eu estou começando a ter com o Diego, né? Que, na verdade, foram 19 ali. Aqui são 3, né? Então, a gente está chegando lá, né? Eu acho isso bacana, isso. Então, e eu, particularmente, tenho uma dependência, eu sou claro em falar isso e torno isso público, eu tenho uma dependência muito grande do enredista nesses questionamentos, nessas dúvidas, né? Então, eu me apoio muito na figura do enredista, na função de vocês, para executar uma fantasia, para posicionar um setor, para saber que personagens compõem, por exemplo, o maracatu, quem são esses, né? Porque hoje o carnavalesco tem muitos atributos, muitas funções, né? Que é o nosso trabalho, e dependendo das escolas, isso triplica, isso potencializa muito. Então, a gente tem que correr para vocês e perguntar, me dá uma ajuda aqui, é por aqui, por aqui, por aqui. Eu acho que talvez essa seja a definição melhor do que é hoje a função de vocês, não é isso? Eu acho que quando você pensa numa escola de samba que você tem que vestir 3 mil, antigamente você fazia desfile com 5 mil, 6 mil pessoas, imagina você vestir essa quantidade absurda de pessoas, 30, 40, 50 alas, como a gente já viu o desfile acontecer. O Mauro fez isso no Salgueiro. Né? Nossa. E aí você imagina... 7 mil componentes. Você imagina você vestir, você pensar um carnaval que você precisa vestir. Tá falando só de ala, mas tem composição, destaque, pensar alegoria, casal de mestre sala e porta-bandeira. Você pensar nesse projeto todo. Imagina uma pessoa sozinha para pensar tudo isso, comissão de frente. Aí defender, procurar a teoria, procurar a referência, como faz
O carnaval, acho que a gente passou muito tempo só com a figura do carnavalesco ali centralizada, engessada ali. Aí o carnavalesco é o cara que pensa tudo, executa tudo. Mas nunca você não ouviu falar que tinha um figurinista, que tinha um projetista de alegoria, que tinha um pesquisador, porque era pesquisador que falava antes, né? No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, no carnaval lá, é temista, né? Temista? O pessoal chama de temista lá em Porto Alegre. Tem uns meninos que o Ed lá em Porto Alegre, que é uma pessoa incrível, ele. Então, assim, você pensar que essas pessoas atuam pegando a teoria, destrinchando, passando esse filtro, como eu falei, e dizendo assim, olha, o caminho é esse. Daqui para lá a gente vai abrindo o leque na conversa, no dia a dia, essa coisa da tartaruga, de você ouvir, eu quero a tartaruga, por que eu quero a tartaruga, onde eu vou encaixar a tartaruga? Me cabia a tartaruga na Amazônia, numa tartaruga, alguma coisa na Amazônia. Aí quando você vai pro sertão, você pensa, meu Deus, onde eu vou achar uma tartaruga para Mauro Quintais, no sertão, um jabuti, pensar, por quê e como é que eu vou achar? Mas eu acho isso bacana, porque me instiga também a sair do lugar comum, sair dessa loucura, né? Que a gente às vezes entra só fica olhando pra gente e não olha também pro outro, e ouve o outro, né? E eu gosto particularmente, porque assim, eu tô sempre ligado em rede social, eu gosto de ver como é que o processo acontece com as pessoas. De você entregar a sinopse ir pra rede social, atingir aquela bolha superficial do carnaval na rede social e ver como é que são os comentários a partir daquilo para saber como é que eu vou conduzir o restante do processo do carnaval. Se esse texto precisa melhorar, se ele chegou em todas as pessoas, quais são os comentários. Eu acho isso muito bacana, eu acho isso preciso também hoje. Eu acho que esse é o momento de tensão, né? Quando você joga o enredo para o universo, né? Olha, vai ser isso, puf. A princípio você joga só o nome, né? E aí começam os questionamentos, as dúvidas, né? E quando você percebe que você acertou, né? Isso é muito gratificante, né? Para todos aqueles que fazem parte desse contexto de criação, de espera de um retorno positivo, tanto da comunidade como da bolha-zona do carnaval. Né? Teve uma situação especial com a Roupa Boidambê que foi muito interessante a gente pensar sobre isso. É um enredo que não está no Google. Não é um enredo que está no Google. Muita gente foi lá, você pode googar, não vai rolar. Porque é uma construção que tem um pouco também de entrevista, que tem a coisa de ir lá, entendeu? De ir no local. Os saberes de casa de candomblé não saem assim para o mundo com muita facilidade, né? Exatamente. O de Jeje, então, Bogum, seja Rondê, né? Que eu acredito que seja as fontes onde vocês estão bebendo, eu acho que é muito disso também. Exatamente. Porque e as histórias que não estão compiladas ali, elas estão na oralidade também. Existe, obviamente, trabalho de professores maravilhosos acadêmicos, como é o caso do Parés, né, que é um grande estudioso do Jeje na Bahia, mas, assim, está em livro, não está no Google. Então, é um carnaval que o ChatGPT não faria, assim como o próprio Lunário Perpétuo, enfim. Porque eu fiz um exercício, Mauro, muito interessante, assim, com os meus alunos do curso de pós-graduação da Sensopeg. Fiz assim, digita aí no ChatGPT, nesse programa, né, de inteligência artificial, Rosa Maria de Psica. Faça um enredo de escola de samba sobre Rosa Maria de Psica para uma escola vermelha e branca em Niterói. Aí o texto que sai, Unidos da Folia, vai falar sobre a maravilhosa Rosa Maria de Psica. Ela nasceu no Egito e aí ela foi uma grande escravizada que trouxe. Aí tinha umas coisas absurdas, assim, trouxe lá o acarajé para o Brasil. Ele vai inventando umas coisas assim, sem pé nem cabeça. E no final, e aí fica tudo muito pasteurizado, né? Aí no final ele fala, não, porque vai ser um evento triunfal, a grande apoteose da negritude brasileira. Ele vai pegando todos aqueles clichês assim que a gente vai tentando montar um mosaico de informações todas perdidas. E eu acho que o nosso papel hoje como narradores, né, vamos dizer assim, é fugir disso, né? Porque a arte não é uma inteligência artificial, ela é construída, ela é artesanal, ela precisa de emoção, né? Precisa de emoção, precisa de identificação, tudo. Eu fiz questão de fazer essa entrevista com vocês dois, na verdade, seriam 3, né? E justamente para colocar para o grande público, né, da importância da figura de vocês, né? Da importância da pesquisa correta, da pesquisa mais profunda, né? Vocês podem brindar o carnavalesco com uma série
de itens de pesquisa e o carnavalista poder decifrar e dizer, não, essa eu acho plasticamente mais interessante, essa é o caminho mais legal. Então, eu acho que essa entrevista é bacana, porque o nosso público é esse público que não tem muito acesso ao carnaval como um todo, né, aos bastidores. Eu acho que desde o começo o Gustavo sabe que a temática do nosso programa é essa, é justamente desfraudar dúvidas, trazer à tona questionamentos, tirar dúvidas, né, desse grupo que não está muito ligado ao carnaval, desse menino que está longe, desse menino que quer ser, desde pequenininho, frequentando uma escola de samba. Foi meu caso. E eu acho bacana ter colocado bem para vocês, ter trazido vocês hoje aqui, para justamente trazer à tona essa função tão importante, né, que eu adoro, que eu dependo muito, que é a função do enredista, né? Eu acho que foi muito interessante para o programa, para o público, e eu acho que para vocês também, né? Eu fico muito feliz, porque eu fui o menino de interior que veio... Eu fiz até uma publicação no Instagram, uma foto que está eu ao seu lado, né? Eu estou ao lado dele no dia do lançamento da sinopse, que eu falo assim, o mesmo menino que um dia sonhou em fazer o que eu faço hoje, está sentado do lado dele realizando o sonho. Eu renovo esse sonho todos os anos. O Mauro, o dia que ele me ligou para a gente começar lá em São Paulo, no Império de Casa Verde... Indicação do Gustavo. E quando eu salvei o número do Mauro no meu celular e que eu li no meu celular Mauro Quintais, eu falei assim, caraca, eu acho que agora, depois desse tempo todo, eu acho que é isso. Aí sobe o degrau, você sobe um degrau assim no sonho, que você olha e fala assim, caraca, tá alto, acho que agora a queda fica um pouquinho mais alta, se eu der uma tropeçada. Mas é bacana, sonhar e realizar, e olhar que nem... Tá tanto no Império em São Paulo, e olhar o Mauro ir no desfile e voltar, e agora na Porto da Pedra muito maior, porque tinha esse sentimento de retorno. Eu acho que eu falei para ele assim, acho que te ver feliz foi o meu maior presente nesse carnaval, porque foi muito conturbada a volta de São Paulo, ele sempre fala isso, foi mesmo, a gente ficou aquela semana toda lá. Tanto que a Invenção da Amazônia nasce numa noite de chuva e frio em São Paulo, de isopor. Num bloco de isopor. Uma conversa de, tá tenso, tá isso, tá aquilo. E ver depois que acabou, o desfile tava indo, e ver ele feliz. Tem até imagem na transmissão dele cantando para... Acho que aquilo me deixou muito feliz. Ali eu tive a certeza que eu falei assim, bem, deu certo. Ali eu já estava feliz. Então acho que é importante também ressaltar que o trabalho ombro a ombro, acaba criando essa relação de uma irmandade, né? O Gustavo hoje é meu irmão, Diego hoje está se tornando também um irmão. Então, são coisas que a gente leva para a vida, né? O Gustavo conhece a minha história desde a origem, o Gustavo viu meu filho nascer, né? O Gustavo fez parte da minha história dentro do Salgueiro e com o nascimento do meu filho. E agora eu tenho o Diego também, fazendo, vamos dizer assim, essa função também de conhecimento. Então, para a minha vida, eu venho agregando cada vez mais gente importante, e vocês dois são pessoas importantíssimas na minha história e na minha vida, e eu agradeço publicamente a vocês dois por estarem aqui também, né? E agora, para fechar a nossa entrevista, eu sempre faço aquela pergunta: quem é Gustavo Mello? Eita, Lelê. Difícil, nossa senhora, porque talvez essa pergunta seja um tema do existencialismo no geral, mas assim, eu posso me definir como um operário do carnaval, da folia. Eu sou muito visceral no que eu faço, no que eu me proponho, tenho uma obsessão pelo acerto, e isso às vezes até me atrapalha, porque a gente fica muito impaciente com a gente mesmo, né? E às vezes essa impaciência nos tira, às vezes, do rumo certo. Então, a gente tenta sempre equilibrar isso. Mas o que eu sou eternamente aquele menino que se apaixonou pelo Carnaval de 89, vendo o desfile pela televisão. O Mauro Quintais foi campeão naquele ano, com Liberdade. Abraçar sobre nós junto com o Maxi Lopes. E eu nunca pensei na vida estar sentado aqui e conversando sobre isso. E ainda mais com uma pessoa com quem o meu primeiro contato pessoal foi contigo, Mauro. Foi maravilhoso, porque foi na Ribeira, em Natal, no ano que o Salgueiro falou sobre o Natal, e a gente estava lá
batendo papo, eu fiz assim, posso tirar uma foto com você? Aí o Mauro, claro, aí já foi fazendo uma pose, assim, já quebrou o gelo. A partir dali, a gente virou muito amigo e eu tenho muita honra de ter trabalhado esses anos todos com você. E quem é esse menino Diego? Eu acho que eu ainda sou o mesmo sonhador que chegou no Carnaval do Rio de Janeiro em 2013. Sou produto do Carnaval virtual. Não tenho vergonha de dizer isso. Eu sou porque eu morava no interior, então no interior, mesmo tendo um carnaval ao lado da cidade onde minha mãe mora, que é Paraíba do Sul, e tem carnaval em 3 dias, eu nunca vivi o carnaval de 3 dias, eu nunca pude viver. Então, para mim, o carnaval sempre foi televisão, ganhar LP da minha avó, ganhar aquele presente de Natal, né, que você ganhava LP, depois CD, e eu vivia esse carnaval à distância. Ouvia as histórias da minha mãe, que trabalhou em ateliê na Caprichosa, da tia dela, que era baiana na Difícil Nome. Então, eu cresci vendo o carnaval à distância. E aí, quando eu chego no Rio para fazer o Negra Pérola Mulher no Império da Tijuca, que eu vejo a Sapucaí, que eu olho para aquilo tudo e falo assim, caraca, eu acho que tá indo, né? Mas eu sou mesmo apaixonado. Hoje, museólogo, eu cheguei aqui no Rio sem formação, e a museologia me embebedou desse saber que a gente discutiu sobre academia, mas não suplantou o sambista, não suplantou o menino que é apaixonado por carnaval, por desfile, que viu o Mauro fazer a loucura, o carnaval dos carnavais, viu fazer Natal, viu fazer Charaiés, viu fazer... Fala Bibi. Não, Bibi, que eu sou apaixonado, que eu falo pra ele, que assim, se ele falasse assim, escolhe um carnaval da minha vida pra gente fazer de novo, seria Bibi. Eu sou apaixonado na hora daquele desfile, em tudo que é o samba, que é tudo. Então seria o carnaval que eu falei assim, então deixa eu tirar do pote, deixa eu fazer também, que eu queria, eu sei lugar que fazer. Bibi, então é isso. Posso só fazer uma provocação? O Diego fica muito melhor de vermelho. Ele veste muito bem o vermelho, ele deveria assumir mais o vermelho na vida dele, porque para quem não sabe, ele é caprichoso lá em Parintins. Mas quando ele veste vermelho, ele fica mais feliz, mais alegre, mais Nem deu tempo de te falar da relação de vocês com a festa de Parintins, mas a gente vai ter que deixar isso para a próxima entrevista. Eu agradeço demais a vocês dois por estarem aqui. Repito, tanto no sofá quanto na minha vida. Eu conversei com Gustavo Melo e Diego Araújo, grandes enredistas do Carnaval Carioca, no nosso Quintas com Quintais. We dancing,